Olá, meu nome é Nana Índigo, bem-vindos à página Foi Abuso e Fim. Por que quando a gente fala sobre abuso, a gente está falando de um tema tão difícil, tão complexo, tão tabu? As razões são várias, eu posso citar algumas que eu tenho experimentado na minha própria vida. Uma delas é que a gente ainda tem uma sociedade bastante moralista e bastante machista, que ainda insiste em colocar as mulheres e o sofrimento das mulheres embaixo do tapete para privilegiar verdadeiramente os opressores, que são, em maioria, homens. Aqui nessa página nós abordamos os abusos, as relações abusivas, principalmente protagonizadas por narcisistas perversos. Isso não quer dizer que nós estejamos falando exclusivamente de homens abusadores e de mulheres abusadas, mas nós estamos falando de uma maioria muito grande e por isso eu reforço tanto essa questão. A outra questão é porque essa história, esse canal, essa página, essa abordagem que nós temos, ela tem como fio condutor a minha história. Eu uso a minha experiência para falar sobre o que aconteceu, o que acontece dentro de uma relação abusiva protagonizada por uma relação com um narcisista perverso. E isso faz com que, de alguma maneira, a gente esteja abordando o abuso nesta seara. Não quer dizer que seja sempre assim. Existem abusadores de vários gêneros e em vários setores, inclusive mães, às vezes chefe, às vezes amigos. Eu sou uma artista. Embora eu seja uma estudiosa, uma amante de filosofia, uma amante da ciência e esteja sempre flertando com os estudos, eu não sou uma acadêmica das ciências da saúde mental. Então, eu utilizo a minha experiência como fio condutor, mas eu gosto de deixar claro que a minha história é uma história que já passou por todas as fases, inclusive a da superação. Eu só vim descobrir que eu passei por um relacionamento abusivo 2 anos depois de separada e depois de terapeutizada. Eu passei por terapias, eu passei por todos os processos, inclusive pela negação, eu passei pela frustração, eu passei pela sensação de meu mundo caiu, eu passei por todas as fases, superei e eu já estava ok. E o que me levou principalmente a buscar tanto a terapia quanto o estudo sobre a questão dos abusos e o narcisismo foi uma questão muito diferente da que as pessoas imaginam. Não tem nada a ver com a frustração pessoal, não tem nada a ver com mágoa ou ressentimento. Foi curioso porque eu sou filha de um homem que estabeleceu com a minha mãe, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento de traição, de sofrimento, de abuso, de opressão, machista, horrível. O meu pai era um narcisista perverso, perversíssimo. Ele morreu há algum tempo, há alguns meses, e quando ele morreu, eu já estava separada há 2 anos quase, já tinha passado por todas essas fases dolorosas, e já estava terapeutizada, já tinha superado, e o meu ex-marido abusivo, ele já estava se relacionando comigo de uma maneira cordial, a gente já tinha um relacionamento que tendia para o amigável, né? Acontece que eu tive uma reação muito diferente, muito curiosa quando meu pai morreu. Eu não senti nenhuma tristeza, eu não senti nenhuma sensação de perda, eu não tive o luto, o sofrimento muito natural de filhos que perdem o pai. Meu pai não era jovem, ele era doente, mas mesmo assim não foi natural e aquilo me causou uma curiosidade, porque eu sou naturalmente uma pessoa muito sensível. Eu sou artista, eu sou poetisa, eu sou escritora e aquilo me deixou muito curiosa.
Coincidentemente, no dia que o meu pai morreu, o meu ex-marido me mandou uma mensagem dizendo que eu devia perdoar o meu pai. E aquilo me caiu muito mal, porque eu pensei imediatamente, bom, o meu pai nunca me pediu perdão. E não foi o fato dele não me pedir perdão, ou porque eu achasse que ele devia me pedir perdão, que me fazia não sentir nada ou me sentir indignada por ser cobrada de perdoá-lo por todas as coisas dolorosas que ele me causou, abandono e tudo. O que me causou esse mal-estar foi a sensação de que quando eu dei uma rápida olhada para minha história, minha infância, minha adolescência, minha juventude, minha fase adulta e todas as atitudes do meu pai dentro do casamento com a minha mãe, dentro da atitude dele com os meus irmãos, a minha relação com os meus próprios irmãos, a minha relação com ele, toda a minha relação familiar, eu vi que nunca ele teve uma atitude de reconhecimento que ele era um homem que não demonstrava nenhum sentimento, que não manifestava sentimentos de carinho comigo e nem mesmo com a família, um homem que oprimiu a minha mãe, que traiu a minha mãe subsequentemente, que quando minha mãe conheceu o meu pai, ele se arrogava muito, assim, muito feliz de dizer que ele tinha tido outra relação e que ele tinha abandonado uma outra mulher com um bebê de meses, que era o meu irmão, que eu nunca conheci. Ele falava muito que ele fazia o que ele queria, que ele não se apegava a ninguém, que choro não comovia ele, mandava minha mãe engolir o choro, que minha mãe não podia fazer nada, e aquilo me fazia muito mal. Mas, claro, eu não entendia nada, além de eu não ter instrumentos para aquilo. Naquela época, eu tenho 49 anos, naquela época, isso não era admissível, a gente não podia contestar os pais, mesmo nas atitudes mais agressivas, violentas, questionáveis, não era questionável, né? Não se podia fazer isso, era um sinal de falta de respeito. E a gente não tinha nem apoio, nem instrumentos, nem esclarecimento algum, nada. Era só trauma mesmo, surras, broncas, castigos, abandono, muita falta de carinho. E aquilo me fez muito mal. Então, eu comecei a olhar melhor para aquela história. E depois de tudo, eu resolvi então voltar para a terapia. Eu decidi voltar para a terapia e retomei outra terapia, com outro terapeuta inclusive, para começar tudo de novo e ter a sensação, por mais doloroso que seja, a gente voltar para a terapia, porque é uma exumação de cadáveres emocionais, né? Um tal de volta, fala de novo, começa a contar tudo outra vez, a gente acaba revivendo um pouco, por melhor que a gente esteja, não é nada fácil, mas eu quis fazer isso porque eu achei que fosse ser de utilidade. E aí eu comecei então a estudar e eu comecei a me dedicar não apenas a colher da terapia todas as questões, para entender que mente era aquela que tinha agido daquela forma com os filhos, que incitava um filho a brigar com o outro. Meu pai triangulava muito, então ele nunca dava um presente para um filho sem fazer assim, eu vou te dar isso aqui, mas não fala pro teu irmão não, porque ele vai ficar louco da vida. Você é bonito, o outro é burro. Então ele me desqualificava demais. Ele dizia que eu era feia porque eu era muito inteligente, então a minha irmã que era inteligente, que era bonita, mas em compensação ela era burra. E aí ele fazia muito inferno, ele oprimia minha mãe de uma maneira horrível, me sinto muito livre para dizer isso, porque é a minha história, é a minha vida, e eu sofri muito por ver que a minha mãe orbitava em torno dele, e foi horrível, porque eu escrevi um livro, inclusive, intitulado A Menina, que conta a minha história de infância de uma forma atemporal. Nunca publiquei esse livro, mas todo mundo era assim, deixa ele é louco, é o jeito dele, ele ama do jeito dele. Aquilo nunca me passou. Então eu fui estudar, não fui apenas me terapeutizar, eu não fui apenas descobrir o que tinha acontecido na minha vida. Eu fui buscar entendimento para entender que mente era aquela. E no que eu fui descobrir então, fui descobrindo então que o meu pai tinha o perfil do narcisista perverso,
que tem toda uma característica que precisa ser levado em consideração, tira daqui, bota ali, com todos os... Não é um julgamento, gente, é uma avaliação, não tem nada a ver com julgamento. No que eu fui descobrindo isso, eu me dei conta de que eu também tinha vivido um relacionamento abusivo com um narcisista perverso. Porque o que acontece é que, assim, eu não sou nem habilitada e nem capacitada para dar diagnósticos, mas eu preciso, assim como todas as mulheres precisam, identificar que tipo de vida a gente leva, que tipo de relação a gente estabelece e com quem, para que a gente tenha alguma condição de se libertar daquelas relações que não nos fazem bem. Sobretudo se a questão não se trata apenas de uma infelicidade ou de uma escolha malfadada, mas sim de uma questão que envolve patologias, que envolve disfunções que vão trazer uma infelicidade permanente para a sua vida, caso você insista em viver essa relação. Então é uma obrigação nossa, conosco. Quando a gente descobre isso, aí a gente fala assim, bom, e aí, o que eu vou fazer com isso? E aí, então, eu decidi, por escolha própria, ressignificar todo o caminho, e eu pensei, não quero que simplesmente eu consiga escapar disso, sair disso e deixar por isso mesmo. Eu gostaria muito de libertar outras mulheres ou de contribuir para o processo de outras mulheres identificarem também as suas relações, saberem se suas relações são só relações mal escolhidas ou relações infelizes, incompatíveis, ou se são relações abusivas, porque há uma diferença nisso. Até então eu achava que eu tinha vivido uma relação infeliz, uma relação que tinha dado com os burros na água a despeito de todas as minhas tentativas. Porque o que eu fiz? Eu vivi um relacionamento com o meu segundo marido que foi permeado de muito sofrimento e um esfarelamento absoluto de toda a minha identidade, de toda a minha percepção emocional, do meu eu, do meu íntimo. Foram muitos traumas, foram acontecimentos muito dolorosos, muito traumáticos, mas até então eu achava que eu tinha vivido mesmo um relacionamento incompatível, infeliz, triste, que não tinha dado certo, que a minha autoestima tinha ido a zero porque eu tinha me sentido fracassada como mulher, como conquistadora, que eu não tinha sido interessante o bastante para ele, que eu não tinha conseguido torná-lo uma pessoa que entendia que a traição não faz parte de uma relação, que eu não tinha sido interessante a ponto dele não querer outras mulheres, não querer me trair, não querer desistir da relação depois de 10 anos de luta, de perrengue, e ele simplesmente virar as costas e ir embora. Eu achava que era isso. Quando a gente tem a oportunidade de estudar e de ser acompanhada por terapeutas, de profissionais capacitados, habilitados, profissionais da saúde mental, que vão mostrando pra gente os caminhos, aí aquilo passa a ser uma avaliação infinitamente mais profunda, mais responsável, né, mais habilitada mesmo. E aí então eu entendi que eu tinha vivido sim um relacionamento abusivo e tudo indicava que eu tinha vivido um relacionamento com um narcisista perverso, porque existem características que demonstram isso de uma forma bastante contundente, que essa pessoa é disfuncional, que essa pessoa enxerga a realidade com olhos muito específicos e que não vai mudar, que a culpa não é sua, a culpa não é sua, a culpa não é sua. Inclusive eu gostaria de frisar isso assim demais, porque quando a gente vai falar sobre abuso, em qualquer vídeo, em qualquer postagem, as pessoas são muito incautas porque elas começam a fazer julgamentos e tentando de qualquer maneira desqualificar o que você diz, tentando contemporizar, tentando passar pano, como a gente costuma dizer.
você e costumam dizer que não, você ficou na relação porque você quis, você que escolheu. Elas não sabem, porque na verdade elas não têm aparatos para identificar, não foram a fundo na questão e começam a fazer um julgamento muito superficial do que aconteceu dentro de uma relação. Existe uma diferença muito grande entre uma relação com um narcisista perverso, uma relação abusiva, uma relação que traz traumas porque ela está dentro de um espectro onde essa pessoa tem características disfuncionais que vão realmente ser repetitivas, se enquadrar dentro de um prisma em que ela não vai mudar, ela age assim como modus operandi, como se diz, que é uma forma muito característica de agir. E uma relação mal escolhida, em que as pessoas são incompatíveis e desistem uma da outra porque viram que podem ser felizes de outra forma com outras pessoas. É muito diferente. Então, é importante que as pessoas que venham opinar nos canais, nas páginas, em que as pessoas lutam contra o abuso, lutam por vidas novas, elas sejam um pouco mais generosas, um pouco mais responsáveis, para não fazer esse tipo de julgamento sem o cuidado de fazer um aprofundamento, um estudo. Ah, mas eu não quero estudar. Tá bom, então não opina. Ah, mas eu não quero me dedicar, eu não quero ficar 3 meses, 4 meses sem dormir, estudando, assistindo vídeos, estudando coisas que estão em outras línguas que eu não consegui encontrar tradução, eu não quero fazer não sei quantas terapias, eu não quero falar com profissionais. Tá bom, então não opina. Então guarda para você a sua opinião, porque se você não pode ajudar, tente, por favor, não atrapalhar, porque nós estamos falando de questões muito sérias, que causam traumas muito grandes, que destroem a vida de muitas pessoas, sabe? Que traumatizam, marcam a vida de muitas pessoas por muito tempo. Então, é só isso que eu queria dizer. Vamos separar o joio do trigo, vamos separar as questões. Relação que não deu certo porque as pessoas são incompatíveis, porque elas perceberam que uma não gosta muito do jeito da outra, que uma não deu certo com a outra, então vão tentar ser felizes de outra forma, com outras pessoas. É uma coisa. Frustração, sofrimento, poxa, separação, perda, é uma coisa. Eu casei pela primeira vez, não tinha nada a ver com meu primeiro marido, ficamos um tempo casado, tivemos 2 filhos, nos separamos porque a gente era muito diferente, não tinha nada a ver um com o outro. Pronto, hoje a gente é amigo, ele trabalha no mesmo santuário que eu, dá uma força enorme, cuida dos filhos dele, nós somos amigos. A gente quebra o pau, a gente é igual irmão, irmão também quebra o pau. Isto é uma relação que não foi a cabo, não foi a termo, não viveram felizes para sempre como casal, mas foi uma relação que não deu certo. Isso é uma coisa. Relação abusiva, outra coisa, gente. Relação abusiva é a relação de balanças desencontradas, quando uma pessoa tenta fazer tudo para uma relação dar certo, com os seus defeitos, tá? Não estamos falando de um santo e um diabo, não estamos falando de uma pessoa boazinha e uma pessoa malzinha, não estamos falando disso, estamos falando de uma relação patológica, em que pelo menos uma das partes abusa da outra parte moralmente, emocionalmente, não se envolve, não se compromete, não tem sentimentos, não vai levar a termo. E essa pessoa normalmente faz isso com uma, com 2, com 3, com 10, com 100, com todas. É diferente. Por quê? Porque o meu primeiro marido, que nós nos tornamos amigos depois de separados, ele tinha um tipo de relacionamento com as namoradas dele e continua tendo o mesmo tipo de relacionamento com as outras namoradas que ele arranja. Não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver com promiscuidade, não tem nada a ver com mentira, não é repetitivo esse padrão. Ele não faz isso. Nós nos separamos porque não tínhamos nada a ver um com o outro, entendeu? E é ruim separar também dói, também sofre, não é bom. Separar é ruim. Agora, quando a pessoa é abusiva, é diferente, porque ela mente, porque ela trai, porque ela rouba, porque ela te engana, porque ela faz isso muitas vezes, porque ela tem uma promiscuidade, porque ela se esconde, porque ela já fez isso com uma namorada, com outra namorada, com outra namorada, com outra namorada, e aí ela fez contigo também. Aí quando ela termina a relacionamento, ela sai do relacionamento, ela já engata outro e faz de novo, e faz de novo. Vocês entendem? É muito estudo pra gente separar isso. Não é um vídeo que você vai assistir, você vai sair emitindo sua opinião e falando pra pessoa,
passa limpo, deixa pra lá, não fala mais nisso. Eu não estou aqui para resolver a minha relação. Eu não estou aqui para resolver o meu problema. O meu problema já está resolvido. Eu criei o canal para compartilhar com outras mulheres que também sofrem abuso ou que estão saindo da relação abusiva, tontas, zoada, com a cabeça ruim, sofrendo, a encontrarem caminhos de superação. Buscaremos juntas com a ajuda de profissionais, porque eu não sou uma profissional disso, eu sou uma artista, mas eu vou desenvolver um projeto para a gente fazer encontros e fazer arte terapia, para a gente poder pensar nisso também, tá bom? Então eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre isso e a gente se vê. Você não está sozinha. Até mais.